Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas chaves que foram liberadas por Deus sobre a vida de Saul e que podem ser usadas por nós também. Hoje a nossa ministração está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos com vocês e aí a gente vai conversar. O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e o livrará de todos os seus inimigos. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas e sim com você. E que ele está dizendo: o que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada, que fica no Monte Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estão indo a Betel para oferecer sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães. Você vai aceitar. Em seguida, você irá para o Monte de Deus, em Gibeá, onde é um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo do morro, vindos do altar. Eles entrarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então, o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta, junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal, e eu me encontrarei com você lá, e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias, até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Essa passagem aqui, a gente tem algumas situações que eu vou compartilhar com vocês agora. Saul, o povo de Israel estava sendo governado pelos juízes, era a época dos juízes, e o povo de Israel tinha como juiz naquele tempo Samuel. Chegou um determinado tempo que o povo começou a se espelhar nas nações vizinhas e percebeu que os outros países, as outras nações tinham um rei, um homem que as governava. E aí eles foram até Samuel e pediram para que lhes fosse dado um rei também. Samuel não gostou e foi e orou a Deus. Quando ele foi orar a Deus, Deus falou para ele: Samuel, não é somente a você que eles estão rejeitando, mas a mim também. Mas faça o que o povo te pede. Consagre um rei para eles. Mas antes, alerte como é viver sob o governo de um rei, sob o domínio de um rei. Que eles vão precisar da melhor terra, as melhores plantações, a 10ª parte de tudo que produzirem, que as suas filhas serão servas do rei, que os seus homens serão soldados do rei, que tudo vai trabalhar em prol do rei. Samuel foi lá, explicou para eles e mesmo assim eles quiseram. Eles aceitaram ser governados por um rei. Então, o Senhor Deus, ele dá uma instrução para Samuel de quem será o rei. E aí, quando ele se encontra com Saul, Deus confirma no coração do Samuel que Saul seria o rei que Deus teria escolhido. Aí nós chegamos nessa parte onde começa Saul a entrar na história. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Saul era um jovem, um moço, e que vivia junto com o seu pai, trabalhava junto com o seu pai nas terras. Em certa ocasião, algumas jumentas do seu pai fugiram. E aí o seu pai pediu para que ele e mais um empregado fossem atrás dessas jumentas para trazer para casa. E aí saiu Saul e o empregado e foram. Procuraram por vários lugares, subiram montanha, desceram montanha e não acharam as jumentas. Aí eles tiveram a ideia, então, de falar com o profeta, porque eles sabiam que tudo que o profeta falasse, Deus fazia. Eles conheciam a fama, a autoridade e o poder de Deus através da vida do profeta. E aí eles foram até Samuel. Quando eles chegaram até Samuel, eles perceberam, na verdade, Samuel percebeu que era o homem que deveria ser ungido a rei de Israel. E aí ele chama
Saul para perto, pede para que Saul pose ali com ele, conta para Saul que Deus havia escolhido ele como rei, e na sequência ele derrama azeite sobre a cabeça de Saul e dá algumas coordenadas. E as coordenadas são: saia, você vai se encontrar com 2 homens. Esses 2 homens vão te dizer que as jumentas foram achadas, certo? Então o problema principal dele foi resolvido. Por quê? Porque ele saiu da casa do pai dele atrás das jumentas. Primeira coisa que aconteceu no momento que ele saiu da presença do profeta foi que o seu problema original foi resolvido. As jumentas já não estavam mais perdidas, entendeu? Aí, na sequência, ele fala assim: você vai caminhar até a árvore sagrada em Tabor. A palavra Tabor significa local da... não significa, é o local onde ocorreu a transfiguração de Jesus. Ou seja, lá na passagem em Marcos, onde Jesus sobe ao monte e ocorre a transfiguração na frente dos seus discípulos mais íntimos, onde a essência de Jesus é demonstrada, lá, foi para lá que o profeta mandou Saul. Lá onde ele iria se encontrar com a sua essência, com o seu verdadeiro propósito. Lá, ele falou que o Saul iria encontrar 3 homens. Um dos homens seria carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Os cabritos na Bíblia, relembra pecado, porque o cabrito ele tem um cheiro forte. E nessa passagem aqui representa os pecados. Eles iam para o sacrifício. Então Saul se encontrou com o pecado. Ele estava indo para o monte onde Jesus foi transfigurado, lembra? Então ele vai ao encontro de sua essência. E quando ele começa a caminhada em direção a isso, a primeira coisa que ele se depara, segundo a palavra de Deus, é com um homem carregando 3 cabritos, um homem carregando 3 pães e um homem carregando um odre de vinho. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos olhar é para os nossos pecados. Deus nos fala nesse momento... Desculpa. Deus nos convida nesse momento para olhar para o nosso pecado, para encarar o nosso pecado, descobrir aonde estão as nossas falhas. Descobrir no sentido não de que nós não sabemos, mas descobrir mesmo, tirar a coberta, tirar o tampão, trazer para a luz. Porque se nós não trouxermos para a luz o nosso pecado, nós nunca vamos parar de pecar. Aquilo ali vai dominar a gente. Por quê? Porque ele está escondido, ele está no oculto. E a palavra de Deus diz que nada deve ficar no oculto, que tudo que está oculto vai ser revelado. Então, quando nós queremos cumprir o propósito de Deus para nossa vida, nós precisamos trazer o nosso pecado para a luz, descobrir ele. O Saul estava indo para o Monte Tabor, onde seria a essência dele. E a primeira coisa que ele se depara é com um homem carregando 3 cabritos. Deus está falando para ele: olha para o teu pecado, traz ele para a luz. Se você quer viver o propósito que eu tenho para tua vida, olha para o teu pecado agora. Tira ele do escondido. Para de esconder, fingir que ele não existe, fingir que não está acontecendo. Traz esse pecado para a claridade, para a luz que é Jesus. Por que eu falo para a luz que é Jesus? Porque na sequência, Saul se encontra com outros 2 homens que estão carregando 3 pães e um odre de vinho. Pão e vinho, comunhão. Comunhão. Porque a Bíblia fala que quando os discípulos, lá na época já quando Jesus veio, Jesus fala que pão e vinho era seu corpo e seu sangue. E aqui Deus está fazendo essa menção a ter comunhão, fazer parte do propósito, estar com Deus, ter na sua essência a essência de Jesus, ter na sua essência a essência de Deus. Quando a gente fala sobre isso, Deus ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um novo tempo, para um momento onde nós vamos viver o propósito que Ele tem para nossa vida, um momento onde nós vamos desfrutar daquilo tudo que Ele já planejou para nós. Talvez a jumenta que fugiu na tua vida está só te levando para o encontro do profeta que vai mudar o rumo da tua vida. Não murmure pelas jumentas que fugiram. Não murmure pelo trabalho que tu tá tendo que fazer, porque Saul precisou sair ao encontro das jumentas. Talvez ele tava lá tranquilo, fazendo suas atividades no dia a dia, mas ele precisou sair porque ele teve uma ordem do pai. O pai mandou: vai atrás das jumentas. Pega o empregado e vai atrás das jumentas. E o que Deus está nos falando nesse momento
é que não murmure porque você está tendo mais trabalho. Não murmure porque você precisou sair da onde você estava, do que você estava habituado a fazer para procurar algo que se perdeu. Não se preocupe, o que se perdeu já foi achado. O que se perdeu foi parte do propósito para que você se encontrasse com a tua essência, para que você chegasse no Monte Tabor. Tá me entendendo? Deus, ele é muito maravilhoso nessa revelação dessa palavra, porque ele está nos falando, venha para a essência, venha para perto de mim, que aqui você vai ver o seu verdadeiro propósito, aqui você vai ter um encontro verdadeiro comigo. É isso que Deus está nos falando. Mas primeiro, tira teu pecado do esconderijo. Primeiro, traz ele para a luz e tenha comunhão comigo. Quando você tiver comunhão comigo e renunciar ao teu pecado, a tua vida vai ser diferente. Quando você tiver comunhão e deixar o teu pecado na luz, você vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Seguindo aqui, ele fala o seguinte: depois que acontecesse isso, era para Saul ir para o monte de Deus em Gibeá, no acampamento dos filisteus. Lembra? Filisteus são os inimigos de Israel. Os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel por muito tempo. Mas Deus mandou ele lá no acampamento. Ele não fala exatamente o que o Saul foi fazer lá. Mas na verdade ele fala que ele vai encontrar com um grupo de profetas. Mas o porquê lá, você consegue entender? É porque muitas vezes Deus quer que a gente olhe para nossos inimigos, mas não com medo, mas com autoridade, porque já temos comunhão com aquele que pode vencer todas as coisas. E aí ele fala para Saul: lá você vai encontrar um grupo de profetas profetizando e tocando instrumentos, ou seja, os profetas estavam adorando, estavam cumprindo o seu papel, estavam fazendo aquilo que Deus mandou eles fazer. E aí, a palavra de Deus, ela fala que Samuel falou para ele: você vai começar a agir como eles. E aquilo que estiver para você fazer, faça. Aí o Samuel ainda fala para ele: aí você vai me esperar por 7 dias, para daí eu chegar lá e passar as instruções. Ou seja, Saul foi ungido, recebeu umas coordenadas. Precisou passar por essas pessoas, ter esses encontros com a sua própria essência, com tudo isso que vinha acontecendo, para daí encontrar os profetas. Ele não estava sendo ungido a profeta, mas a Bíblia pediu para que ele começasse a agir como um profeta, como alguém que ouvia Deus. É muito interessante porque se a gente for ouvir a sequência da história de Saul, a gente vai perceber que várias vezes ele não ouviu a Deus, que vinha através do profeta. Ele ignorou as orientações de Deus. E quando o profeta vem aqui e fala para ele: ouça os profetas e haja como os profetas. Ou seja, o profeta é aquele que recebe a mensagem do céu e passa para o povo. O profeta é aquele que tem aquele ponto de recado, entende? É aquele que consegue entender Deus, ouvir e obedecer e passar para a nação, passar para o povo. E aí o Samuel fala para ele: vai lá e haja como um profeta, ouça Deus, entenda o que Deus está falando para você e o que tiver ao alcance da tua mão, pelo amor de Deus, faça. E aí que está alguns detalhes. Primeiro, nós precisamos encarar nossos problemas, nossos pecados, ter comunhão, olhar para os nossos inimigos não com medo, mas sabendo que estamos em comunhão com aquele que tudo pode, e agir como um profeta, ouvir a Deus e agir. E aí a Bíblia fala assim, que Deus mudou o seu coração no momento que ele saiu da presença de Samuel. Vocês conseguem entender? Que ele estava tendo que agir sem sentir. Ele estava tendo que se comportar como um profeta sem ser um profeta, sem se sentir profeta. E Deus ministrou no meu coração algo assim: se você quer ser algo diferente do que você é, comece a agir como se fosse. Se você almeja um cargo diferente, comece a agir como se você já estivesse no cargo. Se você quer ser mãe, comece a agir como se fosse mãe. Se você quer ser uma esposa, comece a agir como se fosse uma esposa. Ah, mas como é que eu vou agir como se fosse uma esposa se nem marido eu tenho? Primeiro, sua moral. Se veste de Provérbios 31, que é da mulher virtuosa, da esposa sábia. Se capacita de acordo com a Bíblia para quando o teu milagre chegar, você já estar pronta.
É isso que Deus está nos falando nessa tarde. Para que a gente tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Para que nós tenhamos uma comunhão verdadeira com o Pai. Para que aí sim nós possamos agir como se já estivéssemos vivendo o nosso milagre. Entendeu?